Bom dia. Eu fico muito satisfeito de voltar novamente aqui à Escola de São Carlos, que eu ando desde o ano de 1999 vivendo essa escola daqui. Ano passado nós tivemos um evento maravilhoso e com a força do Grupo da Geotecnia, de novo estão fazendo um evento nacional. Parabéns ao pessoal da Geotecnia daqui. O que eu pretendo apresentar hoje é alguns resultados do meu trabalho de doutorado, que se encontram aí disponíveis na USP Saber. E é um serviço de bruxaria. Sim, com certeza, eu quero prever alguma coisa. Então, de alguma maneira, eu vou prever. E como eu vou fazer essa previsão? A proposta para que a gente tenha sucesso com essa previsão de recalques é aferir os modelos existentes de previsão de recalques. Hoje nós vamos ouvir bastante falar do modelo Aoki-Lopes, talvez de tarde mais algum outro modelo, mas todos esses modelos precisam ser aferidos. Os palmeirenses viram que na quarta-feira o Marcos Assunção ficou aferindo o seu chute a gol, né? Então, é exatamente isso. Sem falar de uma maneira sofisticada, a gente vai tentar verificar como é que eu vou calibrar o meu chute para que eu chegue lá ao gol. Uma boa recomendação é começar a medir recalques de obras reais, ou seja, ter bem definido o estado de deslocamentos ou de deformações de uma estrutura de engenharia real. Também é recomendável, como todos nós aprendemos na resistência dos materiais, ter a relação tensão-deformação e, para que eu possa aferir, tenha bem definida essa relação tensão-deformação, para que aí então eu possa definir qual é a rigidez que eu vou aplicar nesse modelo, seja a rigidez do material, ou do sistema, ou do conjunto. Eu me permito transcrever algumas palavras do professor Vitor Mello sobre o assunto. E estão sempre as palavras do Vitor Mello sempre marcadas com muita dramaticidade. Promissor, tá? Então ele sempre recomendava que vamos fazer o monitoramento de estruturas reais. Essa palestra daqui foi um evento na Universidade de Viena comemorando 75 anos do trabalho do Terzaghi, e falava sobre recalques. Mas, o professor Vitor Mello, também com cores bastante fortes, fala que não basta definir o estado de deslocamentos ou de deformações, mas é necessário definir o estado de tensões. Pois bem, é isso que eu tentei trabalhar no meu doutorado. Ter um objeto para olhar aonde, de uma maneira bastante simples, eu definisse o estado de tensões e de deformações. Aqui. É isso que nós acordamos todo dia. Uma obra de engenharia. Simplesinha? Simples. Lá no campus da minha universidade, a construção de um bloco de sala de aulas em estrutura de pré-moldado, e as minhas observações não vão até o final da estrutura, apenas durante a fase de montagem do pré-moldado. Térreo mais 4 lajes. Estrutura simples, bem comportada, 35 por 20 metros, 20 pilares, que eu vou olhar para o comportamento do deslocamento da base desses pilares e o estado de tensão na base desses pilares. Fundação, estaca pré-moldada de concreto armado, 35 por 35, 32 por 32, blocos de 3, 4, 5, 6 estacas. O nosso assunto é a geotecnia do local. Um aluvião de 4 a 5 metros, subjacente a um solo residual do gneiss, com essas características. Não é tão dramático aí como nesse perfil, ele é um pouco mais suave, mais tranquilo. As sondagens daí já são dramáticas, com um coeficiente de variação bastante elevado, quer seja no SPT, quer seja... Ok, temos
alguma coisa para olhar. Uma estrutura, uma fundação e uma geotecnia, é esse o nosso objeto de estudo. Vamos medir carga dos pilares, deu um trabalho respeitável no meu doutorado. Vamos medir recalque de uma maneira já bastante conhecida, através do benchmark, nível óptico com placa micrométrica. E vamos analisar os resultados. O que tem muito no meu trabalho é um esforço muito grande para entender como eu chego em carga de pilar através das variações de comprimento desse pilar, e foi necessário levar em consideração aqueles efeitos. Temperatura é muito grande. Fluência e retração tem uma parcela, e a gente não tem, na obra real, o esforço centrado, eu não consigo acertar a posição do sensor exatamente no eixo da peça, e sempre vou ter uma contribuição de flexão. Observações de campo, 20 pilares, relação entre carga medida e carga calculada. Evidente que eu ia acertar a estrutura isostática, não tem nenhuma sombra de dúvida aí na carga, tá? E a gente pode verificar os pilares do canto, com carga de 400 kN, 8 pilares do canto, 12 pilares centrais com carga de 800 kN, máximo recalque da ordem de 4 milímetros, menor recalque da ordem de 1 milímetro. E aí já começa a aparecer coisa que você vai observar a obra real e já tem, como é que é mesmo? Máximo recalque ao final do carregamento está nessa coluna anterior e ao final da observação na outra coluna. Ok, não tão complicado, mas já tenho alguma coisa definida de comportamento real de obra, estado de tensão, estado de deformação, e estão aí as deformadas de recalque em vários eixos. O que eu quero prever? Como é que esses recalques vão acontecer na minha obra? Estão aí os 20 pilares, e eu mostro através de curvas de igual recalque a evolução desses recalques durante a execução da estrutura em pré-moldado. São curvinhas de igual recalque, um período muito curto de observação, mas vá para o campo fazer isso nos 45 dias e ficar lá, que você vai ver que não é mole não de fazer isso, tá? Então estão aí as curvas de igual recalque, como é que o nosso sistema, estrutura, fundação, trabalhando em conjunto, solidariamente, estão se comportando. E chegamos aí a essa distribuição de recalque com um máximo recalque de 4,3 milímetros. E daí já começa a coisa a ficar interessante. Para cada um dos 20 pilares, conjunto estrutura, fundação, geotecnia, eu tenho no eixo horizontal tempo, no eixo vertical carga aplicada e recalque para 20 pilares. E para a interação solo-estrutura, está aí os coeficientes de mola. O pessoal da academia não reclamem que as curvas estão representadas por linha reta. Eu queria o coeficiente de mola, maldito aí que está na boca de todo mundo, e tenho coeficientes de mola para 20 pilares. E olha aí coisa interessante. Basicamente, a obra transcorreu o carregamento dela em 15 dias. E eu tive uma benção de Deus de mais 30 dias, tudo paradinho lá, continuei observando. E olha lá, fundação estaca pré-moldada, batida na nega fechada, continua se deformando lá. Não é muita coisa? Não é, mas se deforma, tá? Tem deformação, andou 1 milímetro em 3 em 30 dias, tá? Velocidades aí, tem no trabalho, está bem descrito o que foi observado. Beleza. Tem o objeto para analisar, tem informações, tem medidas, e agora eu vou tentar pegar essas minhas observações e jogar no tal do modelo. Qual o modelo? Eu usei, evidentemente, o modelo do OPS para fazer essas análises. Todo mundo que já tentou fazer isso daqui bate de cara nesse assunto. Qual é o E, qual é o G que vai usar? E o que nós temos aí na literatura, no livro
tem alguma coisa também de referência aí. Na cultura do SPT, conhecendo o SPT, como é que eu vou chegar numa deformabilidade de material solo, que no caso não é material, é sistema. E a gente vê aí que a recomendação lá do Francisco e do Dirceu, para pré-moldada, essa relação entre o módulo e o SPT é 3. É o tal do número mágico, esse eta daí, que eu preciso chegar. Muito bem. Fiz a análise. Olha aí, bicho. Marcos Assunção acertou em cheio. Máximo recalque medido, 3,20. Calculado, 3,50. Mínimo, médio. Bom, né? Bom. A comparação entre deformado de recalque medido e calculado, bom, né? O modelo funciona bem. Ali no P7 tem alguma coisinha de anormal, mas via de regra, nos 20 pilares, a concordância é muito boa. Bom, essa pequena diferença se deve a tentar usar uma relação módulo contra profundidade. É a curva, o gráfico da esquerda. Eu assumi para os 20 pontos de medida uma relação entre o módulo de deformabilidade e a resistência de ponto do cone, 1,2. Aquele tal do eta 3, 1,2. E com isso eu tenho aquelas diferenças, às vezes, meio grandes, como no P7, entre o recalque medido e calculado. Se eu quiser acertar na mosca, mas acertar na mosca mesmo, medido igual ao calculado, eu vou ter que introduzir aquela baita variabilidade entre a relação EQC, e daí já fica ruim. De 0,3 até 3, eu tenho que dar um tiro de 10. É uma baita espingarda de chumbo para poder acertar. Em termos médios, e vocês viram que o acerto é muito bom, para a metodologia Ock-Lopes, para aquela solução de fundação e para aquele nível de carregamento, o meu trabalho recomenda que a relação módulo de deformabilidade e resistência à penetração do cone, 1,2. Como é que isso compara com o G0 do cone? Eu fiz o cone, eu quero... sabemos que o G0 não tem nada a ver com o G. Eu estou num nível de deslocamento muito grande, de 20 a 40. E aqui bastante interessante. Na terceira coluna, delta em si, eu tenho o recalque de uma estaca isolada para aquela carga na obra. Se eu tivesse apenas aquela carga, aquela estaca na obra, 1,28, 1,37, 0,42. A coluna anterior, 3,56, é qual o recalque dela quando todas as estacas da obra estivessem trabalhando. E vejam, relação de 4 a 5 até mais. Então, se eu for calcular da estaca isolada, eu vou ter 5 vezes menor o recalque de quando ela estiver trabalhando em grupo. Ok. Mensagem final. Não estourei, né? Está no tempo, né? Precisamos aferir os modelos, tá? E todos os modelos. Para a escola aqui, eu recomendo, vamos pegar o GARP e rodar lá todos eles para ver qual é a rigidez que tem que botar lá para que eu reproduza o meu resultado. Olhando essa semana para preparar a palestra, eu devia ter feito para vários estágios, professor Nelson. Não deveria ter feito apenas para o final. Deveria ter reproduzido aquelas curvas dali em vários estágios e ver como é que esse módulo iria se comportando a um nível de tensão diferenciado. Professora Cristina, um trabalho de mestrado, os dados estão à disposição, estão todos eles mastigados lá. Então, tem que observar a obra em escala 1:1 e considerar as situações de cada obra de engenharia. Que estrutura que está envolvida, qual é a solução, qual é a geotecnia do local, para que assim a gente possa calibrar o nosso modelo. Muito obrigado.